Está no ar mais uma edição do Conexão Cidadã. Fale a verdade, você já ouviu alguma frase do tipo: direitos humanos só servem para proteger desumanos? Bom, esse pensamento, além de equivocado, só demonstra o quanto ainda precisa ser feito na sociedade, ser trabalhado para que a questão carcerária no Brasil seja encarada com mais seriedade. Direitos humanos são para todas as pessoas, garantem a dignidade de todos os seres humanos, são universais. Nós já abordamos aqui no Conexão Cidadã outros aspectos relacionados a esse tema, mas hoje o nosso foco é sobre como a questão carcerária é vista no país e o quanto isso impacta na vida de todos nós. Além disso, você vai ver também. No quadro Transformando Vidas, vamos ver a história de um adolescente que acabou entrando em conflito com a lei, mas ganhou a chance de uma ressocialização e hoje é um pai de família que trabalha com dignidade. O defensor-geral do Estado, Alberto Bastos, comenta o projeto Oportunizar para Ressocializar, desenvolvido pela Defensoria Pública do Maranhão. Ele também responde a dúvidas sobre direitos e deveres no quadro Se Liga na Lei. E na hora de escrever a redação, conte com o olhar da Defensoria. No quadro de hoje, o subdefensor-geral Gabriel Furtado apresenta o cenário da questão carcerária no Maranhão e no Brasil. O nosso programa sempre começa com algo para inspirar você. Vem aí mais um episódio do quadro Defensoria Transformando Vidas. Uma oportunidade muito boa para mim é fazer um novo começo na minha vida, né? Aprender novas coisas, aprender a lidar com pessoas. Esse não é só o primeiro dia em um novo emprego. Para este jovem de 19 anos, é um marco. Depois de se envolver em um ato infracional na adolescência, agora ele começa a cumprir a medida socioeducativa, trabalhando pelos próximos meses na Defensoria Pública de Passo do Lumiar. O que ocorreu no passado, assim, eu tento o possível nem pensar, entendeu? Porque foi uma coisa que foi de última hora, assim, eu não planejava aquilo. Mas pro que aconteceu pra minha vida hoje em dia, pra mim assim foi uma lição de vida, entendeu? Enquanto o processo corria na justiça, o jovem foi acompanhado pela assistência social do município, onde vive com a família. Esse jovem que está iniciando esse projeto, ele sempre demonstrou interesse em fazer um curso profissionalizante, ter um certificado. Ele é um menino que aprendeu sozinho. Eu acho que, na verdade, são oportunidades que a gente puder dar. Esse adolescente tem uma nova visão de mundo, um novo futuro, né? Este é o 27º jovem maranhense a ter a chance de um recomeço na Defensoria Pública do Maranhão. Esse é um projeto muito especial para a Defensoria Pública. É uma forma de ressignificar a história desses adolescentes e de auxiliar na construção da cidadania deles. E para a sociedade é muito importante também, porque é um jovem a mais, é um cidadão a mais produzindo, é um jovem a mais inserido de forma positiva na sociedade. Acredito que esse é um espaço de acolhimento que vai ajudar para que o adolescente ele cresça não só profissionalmente, mas tenha uma experiência de vida aqui nessa instituição. Hoje, com outra consciência, quem antes era um adolescente infrator, agora virou pai de família com muitos sonhos e algumas certezas. Cara, que você que é menor aí, mano, procura uma profissão, uma coisa pra fazer, porque a vida do crime não leva ninguém a lugar nenhum, entendeu? Muito legal, né? Poder mudar assim a história de vida de uma pessoa e de uma família inteira. Bom, aqui ao meu lado tenho a alegria de contar mais uma vez com a presença do Defensor Público Geral do Maranhão, Alberto Bastos,
que veio conversar com a gente sobre história de transformação, mas também direitos e deveres. Então seja bem-vindo mais uma vez, defensor, ao Conexão Cidadã. Para mim é um prazer estar aqui falando com os nossos alunos da rede pública. Bom, então a gente já vai começar a conversar. Acabamos de ver uma reportagem muito legal que mostra a oportunidade que chegou a um jovem aqui no Maranhão. E um jovem que depois dessa oportunidade acabou seguindo a vida. Foi uma oportunidade de ouro. Como nasceu esse projeto Oportunizar para Ressocializar? A Defensoria Pública dispõe desse projeto desde o ano de 2015 e já conseguimos contribuir para a melhoria de vida de em torno de 27 jovens. É muito importante a gente poder pontuar que a Defensoria Pública não se preocupa apenas com os processos judiciais, com a defesa desses adolescentes, mas também com a recuperação. Na medida em que ele vem para a Defensoria Pública e é passado uma rotina, uma disciplina, você está contribuindo para o desenvolvimento desse adolescente. É importante dizer que ele vem até a instituição com horário pré-definido, com os trabalhos também a serem executados muito bem delineados, ou seja, trabalha-se muito a disciplina. São valores que ele acaba conhecendo dentro da própria instituição, que ele vai levar para o resto da vida. O acolhimento, a dor do próximo, a empatia com a dor do próximo. Então são elementos que contribuem para a formação cidadã e ele, ao sair desse estágio, ao sair desse trabalho, ele vai se tornar uma pessoa melhor. Então o que a Defensoria Pública deseja é que esse adolescente que passa pelo estágio da Defensoria Pública, que passou também por um momento difícil na sua vida, que culminou com uma sanção de prestação de serviço à comunidade, ele possa ter condições de voltar, de se reerguer e também dar orgulho à sua família. Agora, aproveitando essa história do adolescente em conflito com a lei, é sempre bom deixar claro por que o procedimento é diferente, muito embora às vezes o ato infracional cometido por esse adolescente seja semelhante a um crime, mas quando esse jovem tem menos de 18 anos, ele precisa passar por uma ressocialização, uma reeducação que é diferente. Como é, defensor? Quando o adolescente comete um ato infracional, ele é submetido a uma medida socioeducativa. O Estatuto da Criança e Adolescente prevê 7 sanções, portanto, não fica impune. É importante dizer que cada medida socioeducativa ela é imposta de acordo com a gravidade do delito. A mais grave seria a internação. É quando esse adolescente comete um crime violento e com grave ameaça. Em razão disso, caso haja essa internação, é muito importante nós salientarmos que o prazo máximo de uma internação são de 3 anos. Também é relevante nós mencionarmos que, se for antes da sentença, a cada 45 dias, esse ato ele é reavaliado pelo juiz sobre a necessidade de permanecer ou não com ele. Ele vem até a Defensoria Pública para conhecer um novo ofício e a gente contribui para que ele seja recuperado e aí sim possa trazer cada vez mais alegrias à sua família e também ao seu convívio familiar. Então é um motivo de muito orgulho para a instituição poder contribuir para as famílias dessas crianças, desses adolescentes. Defensor, e a gente também falou o quanto a mudança na vida desses jovens impacta na vida de toda a família e, consequentemente, daquela comunidade. Quando esse jovem chega à defensoria por meio do projeto, ele não vem sozinho. A família vem junto para saber o que vai acontecer também? Com certeza, a Defensoria Pública tem esse cuidado, traz toda a família, a nossa assistente social conversa também. A gente quer trazer uma integração maior entre a família e o serviço que o adolescente vem prestar. Então, essa integração fortalece cada vez mais esse atendimento e essa cidadania que a gente contribui para a formação aqui no trabalho executado entre a Defensoria Pública, o adolescente e a sua família. Bom, muito obrigada por essas informações, esses esclarecimentos. Eu vou continuar na companhia do Defensor-Geral Alberto Bastos, porque na sequência a gente já vai responder a dúvidas e fazer alguns esclarecimentos sobre direitos e deveres. Vem aí chegando o Se Liga na Lei.
Bom, aqui no Bloco Se Liga na Lei, a gente sempre responde a perguntas, dúvidas frequentes e muitas delas chegam comumente nas redes sociais da Defensoria Pública. Defensor, uma pergunta que sempre chega, principalmente quando vem dos jovens, diz respeito à emancipação legal. O que é essa emancipação? Quem pode ter? O que é que muda na vida do jovem emancipado? A emancipação, ela permite ao jovem a gerir a sua própria vida, a gerir os seus próprios bens, sem a intervenção de quem quer que seja. Então, ele tem a plenitude de sua capacidade civil. Ela pode ocorrer, de acordo com a lei, nos casos em que há o casamento desse jovem, desde que ele seja maior de 16 anos e menor do que 18, também quando ele ingressa no serviço público, quando ele é diplomado em cursos de instituição superior, ou seja, a lei prevê esses requisitos para que ele possa fruir de sua capacidade civil, independentemente da intervenção de qualquer responsável. Interessante, né? A gente recebeu também aqui uma perguntinha que diz respeito sobre o aluguel social. Nesse momento de pandemia, muita gente perdeu renda, pouca que tinha, e acabou dependendo de juntar algum dinheiro, alguma economia para ter como pagar o lugar para viver. O que é o aluguel social e ele é uma responsabilidade de quem? O aluguel social é uma contraprestação pecuniária paga pelo poder público para custear a moradia das famílias que passaram por uma situação de vulnerabilidade extrema causada por algum fenômeno da natureza, uma causa emergencial. Há exemplos de inundações, desmoronamentos, ou seja, o poder público ele deve ajudar, contribuir pagando um valor mensal a essa família para que naquele momento, naquele período excepcional, ele possa ter resguardado o direito à moradia, ainda que temporário. A Defensoria Pública atua ajudando ou individual ou coletivamente as pessoas que precisam e ainda não conseguiram obter esse benefício? Muito importante a gente colocar o serviço da instituição. A Defensoria Pública dispõe aqui na capital do Núcleo da Moradia, que ele tem como atribuição, uma de suas atribuições, recepcionar essas famílias em situação de vulnerabilidade e buscar uma interação junto com o poder público no intuito de disponibilizar esse recurso que é tão indispensável no momento em que as famílias estão numa situação de extrema vulnerabilidade. Defensor, outra perguntinha diz respeito a programas de moradia. A pessoa diz: tive o cadastro indeferido na hora de me inscrever no programa Minha Casa Minha Vida. O que fazer? O programa Minha Casa Minha Vida, ele é destinado a uma garantia duradoura, permanente às famílias de baixa renda. Então, diferentemente do aluguel social, que é temporário, o programa Minha Casa Minha Vida, ele assiste aquelas pessoas que têm uma renda familiar inferior, a renda per capita familiar inferior a meio salário mínimo. Então, portanto, deve estar inscrita no cadastro único, no CAD único do governo federal e, além disso, ele não deve ter uma moradia. Então, ele deve buscar o CRAS mais próximo de sua residência e, caso seja indeferido esse pleito, ele pode buscar a Defensoria Pública, que ela fará toda uma interação, entrará em contato com o órgão responsável em disponibilizar essas residências populares e aí buscar uma solução visando a garantia de uma moradia permanente e aí contribuindo para que a família tenha melhores condições de vida. Bom, defensor geral aqui do Maranhão, Alberto Bastos, muito obrigada pela participação mais uma vez aqui no Conexão Cidadã. A Defensoria Pública agradece mais uma vez o espaço. A questão carcerária no Brasil é polêmica e divide opiniões. Ao longo do tempo, diante do aumento da criminalidade no país, muitas pessoas passaram a defender punições do tipo olho por olho, dente por dente para criminosos. Por que isso? Será que a impunidade é um fator? Cumprir pena nos presídios, de fato, ressocializa? Como transformar essa realidade? Tudo isso agora no olhar da Defensoria.
Hoje, o subdefensor público-geral do Maranhão, Gabriel Furtado, vai apresentar alguns cenários quando se fala em direitos humanos e o cumprimento da pena nos presídios no Brasil. Ele vai dar dicas de argumentos, ideias de como fazer a sua redação caso o tema da dissertação seja algo relacionado a isso. Veja a análise. Antes, um lembrete importante. Tenha sempre em mente as competências avaliadas no Enem. Todas estão disponíveis na cartilha do INEP. Veja 5 competências agora. Primeiro é avaliado o domínio da escrita formal da língua portuguesa. Segundo ponto, o participante precisa compreender e não fugir do tema. Outra dica, é importante selecionar, interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Também são avaliados itens relacionados à estruturação lógica e formal entre as partes da redação. Isso exige que as frases e os parágrafos tenham uma sequência coerente, por exemplo. E, por fim, a proposta de intervenção do participante para o problema abordado no texto deve respeitar os direitos humanos. Vai lá, não perca tempo, consulte a cartilha pelo portal enem.inep.gov.br. Isso vai ajudar bastante. E olha que bacana, a cartilha ainda traz 7 exemplos de redação que receberam a nota máxima do Enem do ano passado, com os comentários de especialistas do INEP. Olá a todos e todas, mais uma vez estamos aqui no Conexão Cidadã para falar de direitos humanos. Contudo, hoje vamos abordar um aspecto mais específico dos direitos humanos, que é a questão carcerária. Como eu falei no outro programa, os direitos humanos permeiam todos os aspectos da nossa vida, inclusive na questão carcerária. Aqui no Brasil, como em outros países, é um tema um pouco polêmico, mas ele é um tema muito importante, principalmente para que vocês que estão se preparando para o Enem tenham fluência nessa fala. O que a gente tem que evitar quando vai falar da temática carcerária é a superficialidade. Eu tenho certeza que vários de vocês já ouviram falar ou já até falaram frases como bandido bom é bandido morto, tá com pena, leva para casa. Agora tá na moda uma frase nova, né? O CPF cancelado. Tudo isso é uma superficialidade na hora de tratar do tema carcerário. Esse é um tema de extrema relevância, extremamente atual. E a gente tem que evitar a superficialidade. Há quem diga, inclusive, que a forma como a gente trata a questão carcerária revela o nível de civilidade da nossa sociedade. Mas o que é que isso tem a ver com a gente, né? O que é que a gente pode falar sobre a questão carcerária no contexto dos direitos humanos? Bem, talvez vocês não lembrem, né? A maioria aqui é muito jovem, mas no Brasil tivemos marcos infelizes e tristes sobre a questão carcerária. Talvez o mais famoso, e é um que vale a pena vocês resgatarem, é o massacre do Carandiru, ocorrido em 1992. Aciona a arme! Tranquei, a casa é nossa! Aqui só existe uma coisa mais importante que a liberdade: a sobrevivência. Nesse massacre morreram aproximadamente 111 pessoas, todas vítimas do ataque do Estado, né, do ataque policial ao Carandiru. Sem querer entrar no mérito de quem estava lá, sem querer entrar no mérito do que a pessoa fez ou não, foi um massacre que houve no Carandiru. E isso chamou a atenção de toda a comunidade internacional para as questões carcerárias aqui no Brasil. Sobre o Carandiru, a gente tem algumas sugestões de leitura que vão aparecer aqui na tela. Por exemplo, o livro Estação Carandiru, do médico Drauzio Varela, que gerou um filme, Carandiru. Não é uma temática leve, pessoal, mas é uma temática necessária, ok? Podemos indicar também uma música chamada Diário de um Detento, do grupo Racionais MCs, ou então a música Oitavo Anjo, do rapper também, o Dexter. São pessoas que conviveram nessa realidade e veja, não são letras fáceis.
mas são letras, novamente, repiso, necessárias. Tá ruim na minha mão, ele ainda tá com aquela mina. Pode crer, moleque, é gente fina. Tirei um dia menos ou um dia mais, sei lá, tanto faz. Os dias são iguais. Acendo um cigarro e vejo o dia passar. Mato o tempo pra ele não me matar. E aqui no Maranhão, pra gente trazer um pouco o contexto maranhense, tivemos um massacre de Pedrinhas em 2013, né? Também teve outro em 2010. Nesse 2013 morreram aproximadamente 60 pessoas. Vejam, quando a gente fala dessas mortes, talvez alguns pensem, se morreu era bandido, tal. Esse é o fundamento do problema carcerário. A gente tem que lembrar que quem está preso ainda mantém seus direitos humanos. Ainda tem um direito básico chamado dignidade da pessoa humana. E isso tem que ser levado em consideração. Quando a gente fala na questão carcerária, é importante que vocês abordem também a problematização da questão carcerária, saia do nível raso. Quando a gente fala na questão carcerária, a gente tem que entender também que tem um custo associado a isso. As prisões no Brasil são muito caras. Não significa que simplesmente a gente vai pegar quem cometeu um crime e jogar num calabouço. Não é isso. Mas a gente tem que pensar também que não vale a pena a gente prender tanto. Não vale a pena a gente encarcerar tantas pessoas. A gente tem que procurar alternativas penais, principalmente para aqueles crimes mais leves, principalmente para crimes que não envolvam violência, como por exemplo a justiça restaurativa, como por exemplo medidas diversas da prisão, né, como a prestação de serviço à comunidade, uma proibição de frequentar alguns lugares. Tudo isso contribui para que a gente reduza o problema carcerário e aumente o grau de ressocialização. E a gente não pode esquecer desse mal-estar civilizatório. E no Brasil a gente tem quase 800 mil presos. O número de vagas, até o dado de 2018, não chegava a 500 mil. Então já imaginou, esse mal-estar civilizatório não é apenas uma prisão, né? É um local onde você vai fazer florescer o crime. Isso é ruim para todo mundo. Então, pessoal, há um questionamento que eu gostaria que vocês fizessem em casa. Serão as prisões brasileiras as novas senzalas? Se façam esse questionamento, não digam nem que sim nem que não. Pensem. Hoje nas nossas prisões nós temos uma maioria de pessoas negras, pardas, pobres. Mas a gente sabe que essa não é a maioria de pessoas que cometem crime. São a maioria de pessoas que são condenadas por crime. Então a gente tem esse dado também para pensar na questão carcerária. Agora, claro, não é uma solução fácil. Não existe uma solução fácil. Mas não quer dizer que não existam soluções para a questão carcerária. Podemos citar algumas. Por exemplo, aqui no estado do Maranhão tem se investido muito em trabalho para presos, trabalhos dignos, remunerados, de forma que quando ele saia da unidade carcerária, ele tem uma profissão, ele tem uma ocupação, né? A gente tratar muito da educação no presídio também é muito importante, para que quando o interno ele saia da unidade, ele saia qualificado também para o mercado de trabalho. E o estado do Maranhão ele tem trabalhado essa questão de aprovação em Enem, aprovação em cursos técnicos. E também um dado muito importante é a gente trabalhar a família do preso, a gente fortalecer a família do preso, porque muitas vezes esse interno ele era o rimo de família, ele era quem sustentava a família. Então a gente precisa trabalhar a família do preso para evitar também a continuidade do ciclo de opressão, do ciclo de violência, entendeu? Então, pessoal, rememorando o que a gente já falou, quando a gente for falar de questão carcerária, vamos evitar uma argumentação rasa, vamos evitar aquela argumentação que direitos humanos é para humanos de direito. Isso aí, típico de programa policialesco, não deve entrar na nossa vida. A gente tem que se aprofundar, a gente tem que criticar o que tem que ser criticado, mas também perceber soluções que levem em conta a dignidade da pessoa humana. E aí, como a gente está falando aqui de um tema vasto, que dariam horas de programa, mas a minha sugestão para vocês é que hoje a gente introduza esse tema, é que hoje seja um momento de reflexão para vocês. Então eu vou deixar aqui algumas sugestões de leitura e de aprofundamento do tema. Eu já falei do livro do Drauzio Varela, do Estação Carandiru, tem o filme também muito bom, contudo, são filmes e livros de uma leitura densa. Existe um livro muito importante para quem faz direito, que se chama Vigiar e Punir, do Michel Foucault. É um filósofo francês,
Mas, apesar de talvez seja um livro um pouco avançado para o ensino médio, ele é um livro muito importante que traz muitas reflexões para quem se interessar, é uma boa leitura. E as duas obras que a gente já citou, do Racionais MCs, do Diário de um Detento, e do Dexter, O Oitavo Anjo, para que vocês tenham uma análise crítica do problema e saibam que lá dentro são pessoas que têm a dignidade da pessoa humana garantida, que têm famílias e que não adianta a gente simplesmente pensar só em punir e jogar no calabouço. A gente tem que tratar com humanidade para que a gente possa vencer juntos essa questão carcerária. É isso, boa sorte. Sugiro a vocês continuarem estudando essa temática e não tenham medo de se posicionar. Contudo, se posicione de maneira técnica e não com simples opiniões rasas como essas que a gente já citou. Um bom estudo para vocês e até a próxima. E então, você gostou da análise? Vale a pena refletir e mudar alguns pensamentos, algumas atitudes, não é mesmo? Essa mudança causa uma revolução que é tão necessária. Dê a sua opinião. Tem dúvidas, elogios, sugestões? Mande para o e-mail do programa conexãocidadã.dpema@gmail.com. Também estamos nas redes sociais, é só seguir @DefensoriaMA. Muito obrigada pela sua audiência e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!